Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Nossa quinta aula, nossa parte 5 da Lei Complementar, então, 97 de 2010, Ministério Público da Paraíba. Hoje nós falaremos, nessa aula específica, falaremos sobre o Colégio de Procuradores de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça. Você lembra aqui que o colégio faz parte do que órgão? Será que o colégio faz parte do órgão superior, do órgão da administração, do órgão de execução ou órgão auxiliar? Caramba! Você lembra disso? Muito bem. O Colégio de Procuradores faz parte do órgão de administração superior, mas também é um órgão de execução. É esse órgão que nós estudaremos agora. A composição, o que você precisa saber disso? A composição e as atribuições do colégio. A composição do Colégio de Procuradores de Justiça, tranquilo, colégio é um órgão, né, com mais de uma pessoa. Então, o próprio nome já diz, Procuradores de Justiça. É a formação, é a somatória de todos os integrantes do último nível da carreira. Exemplo. Imagine que no estado da Paraíba tenha no último nível da carreira, começa com promotor de justiça e termina com procurador de justiça. O último nível da carreira tem 60 integrantes. Esses 60 integrantes farão parte do Colégio de Procuradores de Justiça. Esta é a composição, ou seja, compõe-se dos integrantes do último nível da carreira, os Procuradores de Justiça. Artigo 16. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os Procuradores de Justiça. A prova vem dizer para você, o Colégio de Procuradores é composto pelos membros da carreira. Falso! Porque membros da carreira engloba desde o promotor, que tomou posse hoje, tá, até o último nível. Não, é só o último nível que faz parte do Colégio de Procuradores. E qual a incumbência dele? Qual a atribuição? Quais as funções? Primeiro, opinar compete ao colégio, é atribuição do colégio. Opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/5 de seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia do MP, do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Opinar, dar seu palpite, dar seu parecer, quando for solicitado pelo PGJ ou por 1/4 dos integrantes, por 1/4 dos integrantes do colégio. Por exemplo, imagina que, vamos pegar o exemplo, que tenha 60 membros, 1/4, 15 vão assinar para solicitar um estudo, uma opinião sobre a autonomia do Ministério Público, sobre assuntos de interesse da instituição. Esta é a atribuição do colégio, dar seu parecer sobre assuntos relacionados à autonomia, né, ou de interesse institucional. Opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/4 de seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia ou sobre matéria de interesse da instituição. Tá certo? Isso é a função do colégio. Por que isso? Porque subentende, e é assim, que aqui estão os mais experientes, os mais velhos na carreira, os mais antigos, não necessariamente de idade, mas o mais antigo na carreira. Por quê? Porque já é do último nível, tá certo? Assuntos que precisam de um debate institucional, Colégio de Procuradores. 2. Propor, é a função do colégio, propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações nesta lei e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Cuidado, ó. Propor ao PGJ a criação de serviços auxiliares, de cargos, etc. Por exemplo, cuidado, hein? Por que eu destaquei aqui, ó?
o colégio, não cabe a ele criar cargo, não cabe a ele criar serviços auxiliares. Por exemplo, estamos precisando de mais 300 técnicos. Vamos criar o cargo. Não, porque quem cria cargo pela Constituição Federal é o Poder Legislativo. Agora, dentro do Ministério Público, o debate se forma no colégio de procuradores de justiça, para a criação, no que tange a criação de cargos, né? Serviços auxiliares e etc. Ou modificar a própria lei complementar, tá certo? Ou qualquer providência relacionada à instituição, às funções do Ministério Público. É propor ao PGJ. Ele faz o plano e encaminha ao PGJ, tá? Opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça sobre os projetos de criação, transformação e extinção de cargos e serviços auxiliares e os de alterações desta lei. Ou seja, assim como o Colégio de Procuradores pode propor ao PGJ, né? PGJ, nós precisamos aumentar aqui o cargo de promotor, aumentar vagas, melhor, de promotor de justiça, vagas de analista, de técnico, etc., propõe ao PGJ. Da mesma forma que se o PGJ faz um projeto, antes de mandar para a Assembleia, pede a consulta, pede a opinião do Colégio de Procuradores, tá certo? Você vê que é a mesma situação aqui, só que um ele está propondo, está provocando o PGJ, e no outro o PGJ está submetendo ao Colégio de Procuradores uma aprovação sobre aquele projeto de lei para criação de cargos ou de serviços auxiliares, tá? Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça na forma do artigo 12 desta lei. Olha que interessante. Colégio de Procuradores, é a função dele propor ao Poder Legislativo, à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a destituição do PGJ. Você lembra da destituição do PGJ? Destituir o PGJ tem mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez por mesmo procedimento, nessa formação de lista tríplice. Lembra disso? Muito bem. O PGJ é possível sair do cargo de PGJ antes do término do mandato. Sim, não é? Você lembra disso? É destituição. Por 2 motivos. Abuso de poder, lembra? Abuso de poder e por conduta incompatível com suas atribuições. Tá certo? Nesses 2 casos, o PGJ, você pode voltar lá para a sua casinha, lá para a sua origem. Tá certo? Você vai perder esse cargo, essa função aí da chefia do Ministério Público. Lembra disso? Lembra. De quem é a atribuição para iniciar o processo? Olha aqui, do Colégio de Procuradores. Você lembra disso, que o Colégio de Procuradores faz uma proposta. Primeiro tem que ter a proposta para a destituição. Esta proposta tem que ter a maioria absoluta do colégio. Lembra disso? A maioria absoluta do Colégio de Procuradores tem que aprovar, né, a abertura de processo. Depois ainda tem a proposta final, que também deve ser aprovada pelo Colégio de Procuradores, tá certo? E depois que encaminha para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, destituir o PGJ, porque destituição do PGJ apenas mediante deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo. Mas a iniciativa é do Colégio de Procuradores. Cuidado com essa pegadinha, porque eles podem colocar para você que compete ao Conselho Superior a iniciativa de destituição do PGJ. Não é Conselho Superior, é do Colégio de Procuradores. Ele que propõe ao Poder Legislativo. E cuidado, o Colégio de Procuradores não destitui o PGJ, porque isto é competência do Poder Legislativo. Agora, a iniciativa, a provocação, quem vai mandar lá o ofício dizendo, nós não queremos mais esse cara como nosso chefe, é o Colégio de Procuradores. Eleger, dentre os seus integrantes, o corregedor-geral e o ouvidor do Ministério Público, e lhes dar posse. Lembra que o corregedor-geral faz parte da administração superior. Lembra que a ouvidoria agora faz parte da administração superior. Muito bem. O corregedor e o ouvidor, que compõem a corregedoria e a ouvidoria, respectivamente,
o corregedor e o ouvidor, quem que escolhe? É escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça. Falso. Se colocar para você assim, ó, o Corregedor-Geral de Justiça é escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça. Falso. Quem escolhe o corregedor e quem escolhe o ouvidor é o Colégio de Procuradores de Justiça. Eles, Colégio de Procuradores de Justiça, é que escolherão e que escolhe tanto o corregedor quanto o ouvidor. E é o colégio também que dá posse a eles, porque senão coloca para você. Sobre os órgãos do Ministério Público e suas funções, indica a alternativa correta. Letra A. Compete ao procurador, compete ao colégio de procuradores escolher o corregedor e o ouvidor, cabendo ao PGJ dar-lhes posse. Falso. Tanto a eleição, a escolha, né, quanto a posse é atribuição do Colégio de Procuradores para o corregedor e para o ouvidor. Tá? Destituir o corregedor-geral do Ministério Público na forma do artigo 27 desta lei. Ou seja, corregedor, você tem mandato para 2 anos, podendo ser conduzido por mais 2 anos, tá certo? Muito bem. Mas você também pode sair do cargo, meu irmão, assim, da função. Se você tiver abuso de poder, praticando abuso de poder, ou conduta incompatível com as suas atribuições. Neste caso, quem manda ele embora do cargo? Poder Legislativo. Falso. Poder Legislativo destitui o PGJ. E o corregedor, quem destitui? O colégio. Ah, Marciano, eu vou gravar assim, ó. O colégio, né? O colégio escolhe e o colégio manda embora. Pronto, muito bem. O colégio escolhe e o próprio colégio também destitui, tá certo? Recomendar ao corregedor é função ainda do Colégio de Procuradores de Justiça. Recomendar não é determinar. Recomendar é como se fosse dar uma ideia. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. O Colégio de Procuradores fica sabendo que o Marciano, promotor de justiça lá de uma comarca X, não está cumprindo com seus deveres funcionais. O Colégio de Procuradores já pode determinar a instauração de um processo administrativo contra o Marciano negativo. O Colégio de Procuradores já pode instaurar um procedimento administrativo contra o Marciano negativo. Agora, ele pode dar ideia, ele pode provocar, ele pode recomendar ao corregedor para que o corregedor instaure um processo administrativo contra o Marciano Xavier, ok? Julgar recurso com efeito suspensivo contra a decisão. Decisão que? Julgar recurso. É atribuição do colégio e não do conselho. Julgar o seguinte recurso. Tá? Julgar em recurso com efeito suspensivo contra a decisão que? De vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público. Só para você ter uma ideia, nós vamos estudar vitaliciamento. Mas o que é vitaliciar? Vitaliciamento, pessoal, ele é um direito do membro do Ministério Público que ele adquire esse direito após 2 anos de efetivo exercício. É o vínculo dele definitivo com o cargo. Isso mesmo. Não tem o que o pessoal chama de estabilidade aí fora? Estabilidade aí fora. Estabilidade para servidores. Por exemplo, você que vai passar nesse concurso, se Deus quiser, após 3 anos você se torna estável, não é? O membro do Ministério Público, a estabilidade dele não chama-se estabilidade, não se chama estabilidade, melhor dizendo. A estabilidade dele é denominada de vitaliciamento. Vitaliciamento nada mais é do que a aprovação no estágio probatório de 2 anos para o membro do Ministério Público. 2 anos para o membro do Ministério Público. Tá? Após isso, ele se torna vitalício e só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Membro vitalício não pode perder o cargo com processo disciplinar. O servidor pode. Seria o serviço auxiliar, o analista, o técnico. Ele pode. Agora, membro do Ministério Público, promotor de justiça, procurador de justiça, só pode perder o cargo. Perder o cargo é, ser demitido. Só pode se
após os 2 anos, ele já é vitalício, só mediante processo judicial, com trânsito em julgado, garantindo a ele contraditório e ampla defesa. Muito bem. Então, imagina que você que está me assistindo, você entrou no Ministério Público e você já está completando 2 anos. Sempre trabalhou bem, cumpriu todas as suas funções. Na hora de se tornar vitalício, o Conselho Superior, cuidado, o Conselho Superior, que é o responsável para dizer se você vai vitaliciar ou não, se você vai ser aprovado no estágio probatório ou não, o Conselho Superior simplesmente te reprovou. Falou, não. E se te reprovou, você vai ser mandado embora, irmão. Porque você não passou no estágio probatório. Você é promotor de justiça. E aí? Você cabe recurso. Para quem? Para o Colégio de Procuradores. Olha só. Julgar recurso, apenas no efeito suspensivo, não devolutivo. Efeito suspensivo contra a decisão de vitaliciamento ou não vitaliciamento de membro do Ministério Público. Ah, então significa, Marciano, eu fui reprovado e ainda posso recorrer, né? Você é membro do Ministério Público, foi reprovado, você não conseguiu vitaliciar, você pode recorrer. Letra A, para o Conselho Superior, falso. Letra B, para a Corregedoria, falso. Letra C, para a Procuradoria Geral, falso. Para o Colégio de Procuradores de Justiça, que é o responsável para julgar o recurso contra a decisão que trata de vitaliciamento. Seja vitaliciando ou não. Tá? Mas quem que vai recorrer, Marciano? Não. Uai, pode ser que alguém ali não concorde com o seu vitaliciamento. E fala, mas para aí, ó. Esse cara aí vive faltando serviço, não atinge meta e tudo mais, e mesmo assim vocês vitaliciaram ele. Você pode recorrer, você é amigo dele, amigo, caramba, você é inimigo dele, porque você vai recorrer contra o seu colega, né, que foi vitaliciado. Pode, porque de vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público. Também, proferida em processo administrativo disciplinar, tá certo? Teve um processo administrativo disciplinar, resolveu aplicar uma sanção em você, você cabe recurso para quem? O corregedor tocou um processo administrativo em você, depois você quer recorrer. Vai recorrer para quem? Para o Colégio de Procuradores. Decisão de indeferimento do pedido de reabilitação. Cuidado, decisão de indeferimento. Decisão de indeferimento, porque na prova de indeferimento ou deferimento, não. Do pedido de reabilitação. O senhor sabe que reabilitação, ele é uma situação, na verdade, é a hipótese, ou melhor, é o ato pelo qual limpa a ficha do membro do Ministério Público. Após 3 anos ou após 5 anos, a dependendo da sanção, o membro do Ministério Público, ele pode, o sujeito foi punido, por exemplo, com uma censura. Depois de 3 anos, ele pode mandar riscar aquilo da sua ficha, manda retirar. Isso chama-se reabilitação. A decisão que não reabilitou, cabe recurso para o Colégio de Procuradores. Indeferiu a reabilitação. Decisão de indeferimento de pedido de cessação de cumprimento de pena de disponibilidade. Decisão de indeferimento, decisão que indefere o retorno do membro do Ministério Público para as suas funções. Porque, olha só, pessoal, disponibilidade é uma pena, é uma penalidade na seara administrativa. É quando o sujeito não tem tempo ainda para aposentar, proporcionalmente, ele não tem tempo ou idade para aposentar, mas ele também não pode exercer o cargo porque ele é incompatível com o cargo. Então, ele é colocado em disponibilidade. Imagina, senhores, que ele só pode disponibilidade, pena de disponibilidade, que não é a mesma coisa de aposentadoria compulsória, porque aqui na disponibilidade, ele não tem tempo para aposentar, mas é uma pena, ele não pode exercer o cargo. Só tem direito a esta punição quem já for vitalício. O sujeito tem 4 anos de serviço, tocou o foda-se na comarca, com a expressão da palavra, sofreu um processo disciplinar e sofreu uma sanção de disponibilidade. Pronto. E ele está lá recebendo. E ele tinha 4 anos de serviço, vai receber só proporcional a 4 anos, como se fosse 4 dias de serviço.
vai receber. Salário deles, provento dele, ó, provento, subsídio, melhor dizendo, pequenininho. Depois de um certo período, ele pediu, ó, eu quero voltar para o cargo. Indeferiu o retorno dele. Cabe recurso aí, ó. Decisão de indeferimento de pedido de cessação de cumprimento de pena de disponibilidade. Cabe recurso para Colégio de Procuradores de Justiça, e não Conselho. Decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. Os senhores sabem que o Procurador-Geral de Justiça, nós estudamos isso lá nas funções do Procurador-Geral de Justiça, ele faz publicar o quadro de antiguidade, tá certo? Quem tiver descontente, para aí, ó. O Marciano está na minha frente, sendo que a minha nota é maior que dele, nós somos do mesmo concurso. Então, você recorre para... você vai recorrer para o Colégio de Procuradores. Decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. Você reclamou para o PGJ não manteve, você vai recorrer para o Colégio de Procuradores. Decisão de recusa nos casos de promoção por antiguidade de membro do Ministério Público previsto no parágrafo 3º do artigo 118 desta lei, ou seja, na antiguidade, né, o sujeito só pode ser recusado pelo Conselho Superior e mesmo assim tem um quórum qualificado ali. Se foi recusado, cabe recurso para o Colégio de Procuradores, tá? Decisão de deliberação por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça, quando este ajuize ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público, nos casos previstos em lei. Membro vitalício só pode perder o cargo mediante ação civil, ação judicial, tá certo? Tá? Cabe recurso contra a iniciativa, por exemplo, do Procurador-Geral de Justiça para propor a ação judicial, olha só, de deliberação por iniciativa de 1/4 de seus integrantes, ou do Procurador-Geral de Justiça, quando este ajuize a ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público. Julgar recurso nos demais casos previstos em lei, também cabe ao Colégio de Procuradores, né, julgar qualquer recurso que esteja previsto em lei como sua atribuição. Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno. Cuidado, quem faz o próprio regimento interno, tanto na elaboração quanto na aprovação, é o Colégio de Procuradores, regimento interno deles. Convocar reunião extraordinária do órgão na forma regimental. O que é esse convocar reunião? O Colégio de Procuradores pode convocar reunião extraordinária para eles, procuradores de justiça, se reunirem. Dar posse e exercício aos membros do Conselho Superior do Ministério Público. Ó, dar posse e exercício. O Conselho Superior é composto de 7 membros, sendo o PGJ, o corregedor como membro nato e mais 5 procuradores de justiça escolhidos pelos integrantes da carreira, tá certo? 5 procuradores escolhidos pelos integrantes da carreira. Quem dá posse é o Colégio de Procuradores. Tá? Elaborar o regulamento e as normas do concurso de ingresso na carreira. Sugerir a realização de correições extraordinárias. Sugerir, não é determinar. O que é correição? É uma fiscalização em determinada promotoria, em determinado gabinete. O Colégio de Procuradores pode sugerir ao corregedor, por exemplo, que vá até o gabinete do João da Silva e faça uma correição, porque há reclamação de que ele tem processo lá engavetado, tem inquérito policial engavetado há mais de tantos dias. Conceder licença ao Procurador-Geral de Justiça, é função do Colégio. O Procurador-Geral de Justiça quer licença para tratar de assuntos de interesse particular. Colégio que vai autorizar ou não. Aprovar o afastamento de membro do MP para frequentar cursos de pós-graduação, seminários de aperfeiçoamento e outros estudos. Colégio de Procuradores, você é promotor, você arrumou um mestrado lá em Portugal. Quem que vai autorizar você a fazer esse mestrado? Colégio de Procuradores. Tomar conhecimentos dos relatórios do Procurador-Geral de Justiça. Aprovar o plano estratégico institucional.
cuidado, aprovar o plano estratégico institucional, porque quem vai elaborar é o PGJ. Exercer outras atribuições previstas em lei, outras atribuições que a própria lei de organização do Ministério Público impuser ao colégio, ele deverá exercer. Tá? As deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples, presente mais da metade de seus integrantes, cabendo também a seu presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, respeitadas as hipóteses de quórum qualificado previsto nesta lei. O que quer dizer isso aqui, esse artigo 17? Olha só. É um órgão colegiado, formado mais de uma pessoa, tá certo? Como é que eles decidem? A própria lei falou, para aí, ó. Quando a lei não exigir quórum qualificado, tipo 2/3, tipo maioria absoluta, tipo 3/5, quando a lei não exigir isso, as decisões do colégio serão tomadas por maioria de seus membros, ou seja, maioria simples, tá certo? Desde que esteja presente a maioria dos seus integrantes, mais da metade dos seus integrantes. Por exemplo, pessoal, imagine que são 60 integrantes do Colégio de Procuradores. Mais da metade dá quanto? 31, não é isso? Para a votação, para abrir uma votação, tem que estar presente no mínimo 31, ó. Presente mais da metade. Desses 31, agora sim, a deliberação para aprovar ou reprovar determinada situação precisa de maioria simples. Tá certo? Ou seja, 31 dá 15, 15, 16. 16 aprova quando a matéria não exigir quórum qualificado. Porque imagine que exige lá 2/3 dos seus membros. Tá certo? Aí sim, 2/3 dos 60. Então, cuidado. Como é que cai isso na prova, Marciano? Cai assim, ó. As deliberações do Colégio de Procuradores serão sempre por maioria absoluta. Falso. Serão sempre por maioria simples. Falso. Será em regra por maioria simples, desde que esteja presente mais da metade, mas há casos em que deixa de ser maioria simples para ter um quórum qualificado. 2/3, por exemplo. Tá certo? Aplicam-se aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça as hipóteses de impedimento e suspeição da lei processual civil, tranquilo, né? Por exemplo, imagina que você que está me assistindo, você é irmão de um procurador de justiça e você está respondendo um processo administrativo, você recorreu. Aquele seu irmão não vai poder julgar, porque ele está impedido. Tá? Nos julgamentos de recursos interpostos em processo administrativo disciplinar, não terá direito a voto o membro do Ministério Público que houver integrado a comissão processante. Claro. Ora, se você que está me ouvindo, você recorreu de uma sanção, aquele processo administrativo seu teve um procurador de justiça que atuou naquele processo, ele está proibido de votar, evidentemente. Tá? Para a sua eficácia, as decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e publicadas por extrato em órgão oficial, no prazo de até 15 dias. Teve o ato, tem 15 dias para publicar, senão não tem validade. O secretário do Colégio de Procuradores de Justiça será um procurador de justiça. Será um procurador de justiça, eleito anualmente pelos seus pares. Senhores, o colégio, que é formado pelos procuradores de justiça, tem um sujeito que vai secretariar. Ele é o secretário, ele que vai fazer as atas, por exemplo. Esse secretário, todo ano escolhe um, dentre os procuradores de justiça, evidentemente. Então, cuidado, hein? O secretário do Colégio de Procuradores de Justiça será um procurador ou um promotor de justiça. Falso. Tem que ser um procurador de justiça, escolhido todo ano. Tá? E aí, terminamos, então, o Colégio de Procuradores de Justiça. Não pode confundir colégio com conselho.
tá certo? O conselho já é um órgão mais ligado com normativo. O colégio é mais opinativo, você pode ver, ó, sugerir, julgar recurso, tá certo? O colégio, a formação dele é mais cheio, porque é todos os integrantes do último nível da carreira, procuradores de justiça. Já o conselho são só 7 membros, que é a nossa próxima aula, tá certo? À disposição, qualquer dúvida é só contar comigo, você tem o meu e-mail.